Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Sejam bem-vindos também ao estúdio. Estamos de volta a casa, estamos de volta também aqui ao nosso conforto do estúdio, por isso bem mais próximos. Eu, Mário Cajica, juntamente com o João Rodrigues. João, seja muito bem-vindo e também um bom ano para ti agora. Obrigado, presencialmente. E João Pedro Roca também. Muito bem-vindo. Obrigado, a mais bom ano um a Deixem-se todos. de Tangas. De facto é assim mesmo, estamos de volta mais próximos e também por aí temos aqui um programa especialíssimo porque tivemos uma jornada, enfim, altamente instável, com jogos completamente distintos, surpresas, enfim, há aqui muito para podermos discutir. E sem mais demoras, vamos à análise desta última jornada e temos de começar, claro, pela derrota do Sporting frente ao Santa Clara. Derrota surpreendente, o Sporting esteve duas vezes em vantagem e acabou por perder diante desta equipa do Santa Clara pela primeira vez na história. E João Rodrigues, tínhamos falado precisamente sobre essa questão, curiosamente, antes do jogo, que o Sporting nunca tinha perdido frente ao Santa Clara, até com o nosso convidado, com o Eduardo, que ele fez ali algumas adivinhas em relação a esse histórico do Sporting diante do Santa Clara, mas efetivamente confirmou-se, o Sporting perdeu. A primeira pergunta que te faço é se perdeu bem. Mais uma vez é um prazer estar aqui de regresso, presencial é outra coisa e sim, perdeu bem, acho que perdeu bem, o Sporting a provar que não é invencível na Liga. O Santa Clara fez um grande jogo, acho que mesmo que fez um grande jogo. Foi uma equipa sempre perigosa. Aliás, vimos o Santa Clara marcou 3 golos e criou mais 2-3 oportunidades flagrantes frente ao Sporting, que também teve oportunidades, como é óbvio, mas claramente não foi o Sporting que nos tem habituado no campeonato. Foi uma equipa que cometeu vários erros defensivos, não é à toa que sofreu 3 golos nos Açores. Aliás, a que se junta os 2 golos contra o Portimonense, o Sporting, no ápice, sofre praticamente tantos golos quanto no restante da temporada a nível nacional. E com o Portimonense também as coisas já estavam bastante complicadas. Sim, a expulsão do lado do Portimonense. Sofre metade dos golos em 2 jornadas. Exatamente. Isto é sinal de alarme para Ruben Amorim? Não sei se é sinal de alarme, quer dizer, é assim, dificilmente uma equipa acaba um campeonato apenas com vitórias ou pelo menos sem perder. Eu acho que sinceramente não há grandes razões para alarme no Sporting. Quer dizer, mais uma vez, muito mérito para o Santa Clara, que fez um grande jogo, foi uma equipa sempre muito objetiva, com o Lincoln na cabeça, fez de facto uma grande exibição, meteu em água a cabeça aos defesas do Sporting. O Sporting deu-se mal com a velocidade do Santa Clara, foi uma equipa que sempre partia para o contra-ataque com uma rapidez tremenda e não teve de facto a eficácia do costume. Mas atenção, o Sporting fez 17 remates, se não estou em erro, mas não teve assim tantas oportunidades quanto isso. Quer dizer, foi uma equipa, uma das bandeiras deste Sporting, já falámos aqui muitas vezes, é claramente a eficácia, e a verdade é que o Sporting em 17 remates não criou muitas oportunidades do golo. Apontou 2 belos golos, Palhinha e depois o golo de Sarabia, mais uma vez a provar, porque é um dos grandes craques deste campeonato. Aliás, foi um jogo com belos golos, este Santa Clara Sporting. Mas eu acho que não há grandes razões para alarme. Eu quero acreditar que o Sporting agora vai entrar com toda a força na segunda volta. O ano passado o Sporting, quando foi campeão, também teve uma ligeira quebra de forma, teve uma quebra de forma algo acentuada na segunda volta, mas na altura nunca marcada por muitos golos feridos. É verdade que não estamos habituados a isto no Sporting de Ruben Amorim. Também tem havido mexidas com frequência na defesa do Sporting, ora por lesão, ora por casos de Covid. É verdade que o Sporting, mesmo assim, durante grande parte do tempo, por exemplo, no jogo na Luz, teve ausências importantes e com a segunda volta por cima e com a mesma qualidade, mas foi muito badalada a exibição de Esgaio. A exibição dele foi muito criticada, mesmo pela imprensa, foi muito criticada a exibição de Esgaio. Sim, não teve uma exibição feliz, propriamente feliz, mas acima de tudo eu acho que tem que se dar muito mérito ao Santa Clara, porque se nós, e eu à cabeça, sou muito crítico normalmente da postura de muitas das equipas do nosso campeonato perante os grandes, que tornam o nosso campeonato muito assimétrico. O Santa Clara provou que é possível bater o pé aos grandes e acho que foi uma bela exibição dos açorianos. João Pedro, vamos também olhar aqui para um bocadinho destas ideias do João Rodrigues, que nos lançou aqui alguns temas que me parecem interessantes discutirmos. Desde logo a exibição de Ricardo Jogai foi muito criticado mesmo, não só por adeptos, mas também própria comunicação social. E este sei que é um tema que certamente quererás tocar, porque também tu és jornalista e sabes do peso que têm às vezes as palavras sobre a influência dos jogadores e a influência dos adeptos na conduta dos jogadores e no bem-estar dos jogadores.
Pegando primeiro neste tema de Ricardo Gaio, como é que também se começa a combater um pouco esta... Lá está, o jogador teve um dia mau, como pode ser criticado por isso, mas como é que começamos a combater estes excessos que existem, nomeadamente dos próprios adeptos em relação aos jogadores? Sim, eu acho que os excessos existem também às vezes para o bem, não é? Às vezes também... Claro que sim. Há a sobrevalorização dos jogadores, ou seja, quando fazes um hat-trick não és Paulinho, és Paulão, não é? Normalmente também acontece sempre isto, ou seja, é normal que os jogadores quando estão em grande forma sejam muito mais valorizados, e os jogadores, quando estão em má forma, também tenham a capacidade, porque são jogadores de futebol, são profissionais, também tenham de saber lidar com a crítica, e acho que isso faz parte. Eu acho que foi um bocado exagerado, até porque, ou seja, os erros não são assim tão clamorosos para que a derrota do Sporting seja atribuída ao Ricardo Gaio. É verdade que ele está no primeiro golo e no terceiro, não é? De forma clara tem esses erros que depois resultam em golos, mas não é porque o Ricardo Gaio cometeu aqueles erros que o Sporting perdeu. O João já falou sobre isso. A equipa não foi eficaz como costuma ser, a equipa não teve a qualidade de jogo que costuma ter, não foi o Sporting que tem sido até agora e por isso é que perdeu. Não foi porque os Gaio fez 2 ou 3 erros e porque o Santa Clara também fez um excelente jogo e teve muita qualidade a sair com bola, com muito critério, os homens do meio campo de facto com muita confiança. Foi de facto um jogo estranho nesse sentido, porque o Santa Clara, que estava numa má posição, e o Sporting, que estava de facto em grande forma, a equipa do Santa Clara até começou por ser muito mais confiante e até mostrar uma confiança que se calhar devia estar era do lado do Sporting. Mas em relação aos Gaio, eu acho que não se devia ter crucificado tanto o jogador, mas enfim, é o futebol, é um jogo de muitas emoções. Há neste momento a facilidade que existe em criticar os jogadores imediatamente, ou seja, tu vais a uma fotografia do Ricardo Gaio nas redes sociais, esteja ele com a filha, com a mulher, com os amigos, e consegues ir lá deixar muitos comentários que os jogadores veem e sentem, e agora é que se vê de facto como é que o balneário o apoiou, como é que a família também o apoiou e como é que ele vai agora recuperar, sendo ele um profissional que eu acho que é de qualidade, um jogador também já há alguns anos e com muita experiência, sempre foi capitão nas seleções jovens e nas equipas jovens do Sporting, foi capitão também em Braga, portanto é um jogador experiente que sabe lidar com estas críticas, mas acho que foi um bocado exagerado. Se me dissesse assim, o Coates faz 3 autogolos, pá, claro que tem influência direta no resultado e aí, obviamente, que os jogadores às vezes são glorificados, também merecem, ou faz parte de serem crucificados. Nós estamos a falar da crítica, estamos a falar nos excessos que... Sim, agora eu acho que foi um bocadinho excessiva a crítica que se fez e os adeptos, obviamente, que exageraram muito, porque o jogador, enfim, não merece, todos cometem erros e faz parte. Mas pronto, também podemos falar isso em relação aos árbitros, né? Os árbitros sempre que erram têm estes problemas. Então, mas vamos falar de futebol. Em relação ao Sporting, eu acho que o João disse praticamente tudo. Queria só acrescentar que eu não queria ser nem as paredes do quarto de Ruben Amorim, nem as portas, enfim, nem nada que tivesse naquele quarto, porque Ruben Amorim estava com Covid-19, viu o jogo no quarto em direto e, portanto, deve ter ficado muito chateado. Obviamente que esse é mais um fator que também pode justificar um bocadinho esta derrota do Sporting. Faltou a energia do Ruben Amorim no campo e isso nota-se, mas não é por aí, até porque o treinador adjunto que lá esteve falou precisamente que taticamente e tecnicamente as coisas estão lá, os jogadores são os mesmos e taticamente também as ideias são as mesmas, mas ser o treinador no banco também se nota um bocadinho a diferença. Completa o teu raciocínio com uma questão. João Palhinha faz o golo, mas efetivamente não foi o melhor meio-campo que vimos do Sporting esta época, apesar de ser normalmente o meio-campo titular, João Palhinha e Mateus Nunes. Muita lentidão na saída, muitos erros de João Palhinha. Achas que o Ugarte pode discretamente tirar o lugar? Eu acho que o meio-campo do Sporting está entregue e está bem entregue àqueles 2 jogadores, mas as soluções, tanto o Ugarte como o Daniel Bargança, apesar de ter sido expulso, acho que também são boas soluções, mas não, ou seja, não é uma derrota do Sporting que vai agora colocar tudo em causa, sobretudo naquele lado do meio-campo, que tem sido absolutamente fantástico, tanto o Palhinha como o Mateus, mas o Sporting esteve de facto irreconhecível. Teve ali um bom momento entre os 10 e os 25 minutos da primeira parte, entrou forte na segunda, mas o Sporting esteve 2 vezes em vantagem e depois deixa-se empatar 2 vezes, portanto não é nada normal o que aconteceu nos Açores, foi claramente um anticiclone e queria destacar de facto o facto da derrota acontecer quando o Ruben Amorim não está, casualidade ou não, coincidência ou não, o treinador não esteve lá e como dizia o adjunto dele, não esteve lá depois também para dar a cara num momento mais delicado da época do Sporting, ou seja, a época do Sporting tem sido tão boa que esta derrota e aquela com o Ajax foram os momentos mais delicados, porque o Sporting, efetivamente, e se calhar fazendo a ponto para aquilo que queres falar a seguir, perde a liderança isolada do campeonato e o Porto ganha, de facto, um grande balão de oxigênio. Não é? Sim, é outra coisa. Sim, até me facilitas o trabalho. João Rodrigues, vamos fazer aqui a ponte para o Futebol Clube do Porto e de facto, enfim, há aqui, é se calhar o jogo que tem mais sumo destes 3, porque efetivamente podemos aqui até partir isto em 2 e olhar para uma primeira parte em que o Futebol Clube do Porto não conseguiu pressionar como sabemos, não conseguiu intensificar o seu jogo, não conseguiu circular a bola com a qualidade que sabemos,
O Estoril foi crescendo nessa primeira parte, consegue um gol, consegue um segundo gol e depois no segundo tempo, enfim, falávamos de não querermos ouvir Rubén Amorim em casa, eu não quereria ouvir o Sérgio Conceição naquele intervalo. Sim, o Porto... Uma mudança radical de uma primeira para a segunda parte. Eu estava a trabalhar e ouvi os balões de lixo a saltarem dos balneários. Isso é claramente uma jornada com alguns bons jogos. Este do Porto foi claramente um grande jogo, foi muito intenso, foi um jogo muito intenso. Foi um jogo muito intenso, jogado a um ritmo que não é assim tão habitual do Campeonato Português. Aqui também chapou para o Estoril. O Estoril surpreendeu muito. Aliás, eu estava a ver o Estoril Futebol Clube do Porto e nos primeiros 15, 20 minutos o Porto não entrou a Porto a pressionar muito alto. Eu até fiquei com a ideia que o Estoril teve imensas baixas, ainda tem algumas, mas teve imensas baixas por causa da Covid. Eu até fiquei com a ideia que o Estoril, nos primeiros minutos, não estava mesmo bem fisicamente até. Quer dizer, o Porto engoliu de tal forma o Estoril nos primeiros minutos. E o Estoril tem uma coisa, de facto, para mim, que tem que se dar mesmo o chapéu, que é a matriz de jogo do Estoril, que é sempre... nunca há um gestão, quer dizer, o Estoril é sempre a sair a jogar. Teve até alguns amargos de boca, algumas perdas de bola do seu guarda-redes, complicadas, mas é impressionante como o Estoril, mesmo na segunda parte, quando estava a ser completamente apertado, tentava sempre sair a jogar. Quer dizer, tem uma matriz de jogo muito, muito agradável. Mas estamos aqui a falar de muitos jogadores que não tiveram muitos treinos. Exatamente. Eu fiquei com a ideia, nos primeiros minutos, sinceramente, porque vai ter aqui uma vitória fácil, porque pode ser que o Estoril fisicamente não estava muito bem. Achas que quebrou na segunda parte? Achas que também por aí pode ser... Assim, eu acho que... Além do mérito total... Só houve jogadores que recuperaram no dia do jogo, ou no dia anterior ao jogo, ou seja, saíram do isolamento e jogaram contra o Futebol Clube do Porto. Joãozinho, David Bruno, em circunstâncias normais eram dois jogadores titulares. Rui Fonte, talvez. O Rui Fonte poderia ser... Eu acho que em Portugal muito poucas equipas conseguem suster este Porto quando o Porto está com a corda toda, como se costuma dizer, e que o digo ao Benfica, por exemplo, foi atropelado 2 vezes pelo Porto, e isso aconteceu na segunda parte, quer dizer, o Porto entrou para aquela segunda parte como se fosse o jogo da sua vida. Eu tinha uma oportunidade única para se isolar no primeiro lugar. João, desculpa interromper-te, agora vais tentar fazer essa tua análise até final, vou-te lançar um desafio, sem usares o nome Luís Dias, a ver se consegues. É complicado, mas há outros nomes que têm que ser elogiados no Porto, e outro que é o Otávio, que eu acho que continua a ser uma alma, um complemento total de Sérgio Conceição no campo, quer dizer, é um jogador que enche completamente as medidas, mas sim, o Internacional colombiano, dinamitou completamente a defesa do Estoril, quer dizer, as suas incursões pela ala esquerda foram uma constante, e acho que o grande momento que simboliza a exibição de Dias é a forma que ele faz a assistência para o filho de Sérgio Conceição. Mas o Estoril, mesmo na segunda parte... O filho de Sérgio Conceição, podes dizer o nome. Não tem mas o Estoril conseguiu também ser perigoso na segunda parte. Há aquele lance polémico do gol anulado. O Estoril foi uma equipa que sempre conseguiu passar a fase de pressão alta do Porto, criou perigo. Mas quer dizer, eu estava a dizer que eu fiquei com a ideia desde os primeiros minutos da segunda parte que o Porto iria ganhar do jogo. Sinceramente, acho que o melhor elogio que eu posso fazer à exibição do Porto é que, apesar de parecer quase épico o Porto dar a volta em 45 minutos a uma desvantagem de 2 golos, fiquei sempre com a ideia que o Porto iria ganhar, sinceramente. Claro que se aquele gol do Estoril tem sido validado, as coisas provavelmente teriam sido diferentes. Mas o volume de jogo do Porto é tão grande, a pressão é tão alta, a facilidade com que a equipa cria oportunidades. O guarda-redes do Estoril faz um jogo absolutamente fantástico, fraco, com a bola nos pés, mas entre os postos muito bom. É avassalador o volume de jogo do Porto, quer dizer, e tem muitos jogadores em grande forma, lá está. O Otávio, o Luís Dias está a fazer, olha, agora disse o nome dele, o Luís Dias está a fazer uma coisa absolutamente tremenda, Taremi já está claramente carburado, esteve uma fase mais apagada, Ivan Nilsson, Uribe, a equipa respira confiança, e pronto, e acaba por ser uma vitória saborosa. Acho que o Porto não podia pedir mais, saltar para a liderança, ganhando assim. Acho que também tem muita importância para o balneário, em termos motivacionais. Foi uma vitória épica, de facto, e este Porto parece respirar saúde e perfila-se como um grande candidato desta segunda volta a ganhar o campeonato. João Pedro Oca, vamos analisar aqui alguns pontos desta exibição do Futebol Clube do Porto. Há desde logo... E pegando pela negativa primeiro, tirando a primeira parte, em termos individuais, os laterais voltaram a não corresponder. Corona de facto voltou a perder aqui a chance, Venda ligado ao golo e, já agora vou-te pedir 2 análises de uma só, a questão do arriscar de Sérgio Conceição. Quando a equipa está empatada, não tem problemas em retirar Fábio Cardoso, coloca um sistema de 3 centrais, que nem era bem um sistema de 3 centrais, enfim, colocou a carne toda no assador porque percebeu que o Estoril já não estava a dar mais e consegue daí extrair os 3 pontos. Há aqui, como o próprio Sérgio Conceição até dizia na flash interview,
neste jogo há muito mérito da equipa técnica do Futebol Clube do Porto. Sim, sem dúvida que há, e até desse ponto de vista motivacional que falavas ao intervalo, aquela palestra tem que ter sido mesmo muito quente e mesmo a Porto. Manteve os mesmos 11 jogadores. É isso que eu queria referir, ou seja, não faz alterações, surpreendentemente até não faz alterações, aqueles que foram para a segunda parte foram com outra cara completamente diferente. E o Porto, em 5 minutos, tem 3, 4 oportunidades de golo para marcar, claras, isso é incrível. O Luís Dias, ao minuto 70, eu vi uma estatística da Sport TV, tinha 14 ataques, sempre pelo lado dele, ou seja, na primeira parte foi ele que desequilibrou, na segunda parte voltou a ser o desequilibrador máximo. E há, curiosamente, um ponto no jogo do Porto que é interessante. Estavas a falar das alterações, mas as alterações imediatamente não surtiram efeito, porque o Porto entra muito forte até aos 60 minutos, depois tem ali uma quebra e depois só volta a entrar no jogo mais para o fim. E quando o Sérgio Conceição mexe. E quando faz essas alterações, em que depois faz o golo aos 84 minutos e depois faz o golo de Francisco Conceição aos 90. Mas sempre que o Estoril conseguia sair, até teve ali um ou dois lances em que podia ter empatado. E depois aquele lance em que podia ter feito também o 3-1. Surpreendeu-te a saída de Chiquinho quando a equipa precisava de transição mais Talvez, rápida? mas depois também fisicamente, ou seja, são vários jogadores aqueles que não treinaram. É verdade que só havia um jogador sub-23 no banco, mas a equipa de facto perdeu ali algum poder físico e o Porto tinha muita motivação. Ou seja, o Porto sabia que ganhar aqui seria muito importante para já colocar essa pressão do Sporting, de descolar do Sporting. O Porto pode ter feito aqui uma vitória a campeão, daqui a uns tempos logo diremos, é muito cedo para falar sobre isso, mas esta jornada também mostra aquilo que nós tínhamos criticado muito nas outras, é que há equipas que conseguem bater o pé aos grandes e nós quando dizíamos que não havia essa capacidade e que muito dificilmente os grandes perdiam pontos, esta foi uma jornada que contrariou isso. O Porto podia ter perdido e o Sporting perdeu mesmo. E, portanto, isto vai relançar, de facto, de certa forma, o campeonato nesse aspecto e mostrar que há equipas que conseguem, em certos momentos, bater o pé aos grandes. E nesta segunda volta, tenho quase certeza, até porque é histórico e normal nos campeonatos, vai haver muito mais perda de pontos. Porquê? Porque umas equipas começam, efetivamente, a querer lutar pelos objetivos de forma mais convicta, manutenção, Europa, tudo isso. Os contos quase que passam a valer mais e as equipas, tanto o Sporting como o Porto, também vão ter alguma ansiedade. Mais pressão, vão aqui e ali também quebrar um bocadinho a confiança e as equipas pequenas podem aproveitar. Este, de facto, foi um jogo fantástico. O Estoril a mostrar novamente que tem muita qualidade com bola e a definição no último terço é excelente. Do André Franco, do Bruno Lourenço, do Arthur. De facto, muito bem o Estoril nesse aspecto. E os laterais do Porto, curiosamente, que não são os titulares, o Wendel, que voltou a errar. Também chumbou. Voltou a chumbar, já tinha chumbado com o Atlético de Madrid, voltou a chumbar agora com o Estoril. O Porto, que tem o Zaiduna Khan e que tem o Manafá e o João Mário lesionados, o Corona, de facto, tem aquela má abordagem, mas também não vamos aqui crucificar os jogadores, mas a verdade é que o Sarabia vai ser reintegrado. Vai ser reintegrado. E o Corona vê-se claramente que não é um jogador que está muito comprometido com a equipa. Eu também acho. E também não sei até que ponto é que não sairá já em janeiro, tal como o Sérgio Oliveira. É craque, mas acho que fechou mesmo o ciclo. E o Sérgio Conceição, quando o Sérgio Conceição diz que é uma vitória... Quando o Sérgio Conceição, por exemplo, elogia o Fábio Vieira, que joga pouco, mas quando entra com uma motivação fantástica. Quando elogia o Tony Martínez, que quando entra com um compromisso com o jogo e uma entrega ao jogo absolutamente incríveis, é claramente também fazendo contraponto com jogadores como Corona, que às vezes não dão tudo aquilo que têm de dar, e é o jogador que foi o melhor jogador do Porto na época passada e talvez na anterior, e este ano está completamente subjugado a um papel de suplente e está-se a verificar porquê. João Rodrigues, fechamos a análise dos 3 jogos com o jogo do Benfica, que é se calhar dos 3 o que tem menos história, digamos assim, menos sumo, uma vitória sólida do Benfica, ainda que, lá está, não tenha sido um jogo de sentido único, nem pouco mais ou menos. Pergunto primeiros sinais deste Benfica de Veríssimos. Vês aqui bons indicadores, gostas deste sistema? Que sensações te trazem este novo Benfica, entre aspas, de Nelson Veríssimo? Com o Benfica ficamos sempre com a sensação que há sempre um mas, não é? Há sempre um mas deixado pelo fim, ou seja, parece que o Benfica raramente faz 90 minutos em que possamos dizer claramente uma ótima exibição. Não foi uma ótima exibição, o Benfica ganhou bem, nada a dizer. Desde cedo se viu que dificilmente o Benfica não ganharia o jogo, criou várias oportunidades no primeiro tempo, logo flagrantes. Acabou numa fase até que já havia, quer dizer, o Benfica não vive tempos fáceis, já havia alguma impaciência dos árbitros, que o Benfica falhou alguns golos cantados, como se costuma dizer, mas acabou por marcar numa altura crucial, à beira do intervalo, e depois também se deu a expulsão do lado do Passos Ferreira. Mas acho que o Benfica fez a alteração tática que os árbitros pediam há muito, mas que tinha que ser feita, quer dizer, também já tinha dito aqui, que acho que até já se estava a tornar um bocadinho insólito ver o Benfica na esmagadora maioria dos jogos em Portugal,
e no Estádio da Luz, por exemplo, a jogar com 3 centrais, acho que não fazia sinceramente muito sentido. Neste caso do Benfica, não é por ser do Benfica, o Sporting tem essa tática, acho que no caso do Benfica já se estava a ver há muito tempo para cá que as coisas não estavam a fluir. E acho que faz mais sentido o Benfica jogar com um sistema de 2 defesas centrais, claramente, e acho que foi para ficar isso, tirando algumas exceções. Acho que o Benfica fez uma exibição agradável a espaços na primeira parte, entrou com vontade de resolver cedo as coisas. João Mário marcou o primeiro gol. Na minha opinião, João Mário esteve ligado a alguns momentos do Benfica, mas também defendo aqui há algum tempo que acho que poderia ser dado um descanso de 1 ou 2 jogos a João Mário. Acho que não se perdia nada. Acho que aqui e acolá tem revelado alguma falta de intensidade. Acho que Paulo Bernardo já faz por merecer de algum tempo esta parte mais oportunidades. Ontem voltou a entrar bem. Seferovic, neste seu regresso também, muito trabalhador, mas pecou na finalização. Darwin, quando entrou, falhou muitos golos. Foi claramente uma noite não para Darwin, que falhou várias oportunidades claras. Mas o Benfica lá está, com mais um, teve ali mais uma vez um apagão, eu diria, de cerca de 10 minutos na segunda parte, em que o Passos Ferreira podia ter marcado, criou uma grande oportunidade, teve ali uma série de cantos, e Azores só acalmado com o grande gol de Grimaldo, que diga-se passagem, mesmo assim acho que está a fazer das melhores épocas deste ano do Benfica, e já é assim de cabeça, já é o segundo gol de bandeira que marca esta época do Gédo, tinha marcado no início do campeonato em Barcelos contra o Gil Vicente, é um gol de facto absolutamente fantástico, e o jogo aí ficou praticamente sem história, mas se avaliarmos a segunda parte do Benfica, acho que uma segunda parte entediante, quer dizer, com um futebol muito lento, previsível, o Benfica até fez lembrar nos primeiros 20 minutos da segunda parte, um pouco a segunda parte do jogo na Taça no Dragão, o Benfica com mais um praticamente não estava a conseguir criar oportunidades de golo, constantemente cruzamentos mal medidos. Passos Ferreira reagiu bem, mas depois, lá está, aconteceu o grande momento do Grimaldo e o jogo acabou. Acho que foi um jogo ideal, digamos, para a estreia de Veríssimo, esta época, no Estádio da Luz, como principal do Benfica. Foi um jogo relativamente fácil para a equipa da Luz. Acho que era o jogo porque Veríssimo ansiava para que o Benfica não teve grandes problemas, mas tal como o Porto, eu disse e mantenho que tem muitos jogadores em forma. Eu acho que há alguns jogadores do Benfica que continuam a demonstrar algum subrendimento, mas acho que o Benfica fazer pior era um pouco impossível do que fez em dezembro. Tem aqui boas perspectivas e agora com os 3 pontos recuperou ao Sporting e vindo aí talvez a fase mais fácil do calendário para o Benfica, à partida, o Benfica pode ter aqui uma oportunidade interessante, já com o clássico Porto Sporting à vista também, de recuperar alguns pontos para a concorrência. Muito bem, para fecharmos esta análise da jornada, João Pedro, olharmos só para algumas individualidades do Benfica, temos agora, como o João dizia bem, temos opções. São apenas 2 opções para o meio campo, são apenas 2 opções para a posição de defesa central, são apenas 2 opções para o ataque. Quais é que são, neste momento, para ti, as opções mais credíveis para estas posições? As 2 opções mais credíveis para cada uma dessas posições. Como é que achas que o Benfica pode jogar melhor neste sistema? Com que tipo de individualidades? Sim, eu vejo muita margem de crescimento neste sistema e muita margem de assertividade, de eficácia. Vês um Darwin a encaixar-se neste sistema? Sim, provavelmente. Ele tem sempre aquela tendência de se lançar um bocadinho mais para a esquerda, mas também o Nelson Veríssimo disse ontem isso, ou seja, é difícil ele mudar as coisas em 1 ou 2 semanas porque os jogadores têm certos hábitos e certas manhas, não é, que já vêm de 2 épocas, não é? E, portanto, e de um treinador que é como o Jorge Jesus, que, por exemplo, o Darwin chega a Portugal, enquanto um treinador como Jorge Jesus, que é um treinador que está sempre a dar em cima dos jogadores e a dizer faz assim, não faças assado, mexe para aqui, não te mexes para ali. Ou seja, o Darwin tem muito isso nele já e vai ser um bocadinho difícil mudar aqui as dinâmicas e é preciso também um bocadinho de paciência. O Benfica ontem não teve muita consistência, ou praticamente nenhuma, sobretudo na segunda parte, com o jogo fácil, com o jogo praticamente... O Benfica tinha muitos caminhos para entrar para a baliza e não conseguiu porque os jogadores estavam muito parados, muito estagnados, poucas movimentações, e aí o Benfica de facto perdeu-se um bocadinho no ponto de vista ofensivo. Mas eu acho que Weigl e João Mário claramente têm ali o lugar ganho. Ter em conta que sempre que o Paulo Bernardo conseguir fazer um meio campo a 3, eu acho que devia ser ele, e ontem voltou a provar que é um jogador com muita qualidade na definição, não erra um passe, está sempre comprometido com o jogo, passa, desmarca, perde a bola, não tem medo nenhum de assumir o risco e, portanto, acho que é um jogador que encaixa perfeitamente naquele meio campo a 3 se for preciso. O Rafa é um extremo, mas não é um extremo à antiga, é um extremo que também vem muito para dentro para dar depois da largura ao Gilberto. Concordo com a ideia de que o Diogo Gonçalves pode render mais como extremo e ontem entrou para extremo e é um jogador que também pode dar outras dinâmicas como extremo. Mas e o Gonçalo Ramos, apesar de ainda ser... Eu também estava no estádio em trabalho e também senti ali um bocadinho patinho feio, mas por outro lado, como é jogador da formação,
é um jogador que os adeptos dão também algum crédito. Eu gosto do Gonçalo, da dinâmica que ele dá, é um jogador que está sempre também em jogo, gosta de ter a bola, é um jogador rápido, é um jogador que ataca bem o espaço, tem a de melhorar de facto a finalização, mas acho que é um jogador que para jogar ali atrás ou do Yaremchuk ou do Seferovic é importante e vai ser também um jogador com muitos minutos. Agora, idealmente, se calhar, Darwin Yaremchuk, João Mário Weigl, Rafa Everton, eu acho que seria... O Cebolinha fez uma boa primeira parte até. Eu acho que combinou bem com o Grimaldo. estes seis, se estiverem em forma, serão praticamente quase sempre titulares e são os jogadores que têm mais capacidade para darem essa capacidade ofensiva à equipa. Agora, as soluções também são muitas e também são boas e, portanto, acho que sim. E acho que este é o sistema que o Benfica deve ter até ao final da época. Tem de melhorar, lá está, a consistência e a capacidade de ser mais objetivo a atacar a baliza e ter também mais criatividade. O Benfica ontem não teve essa criatividade nem essa consistência e podia ter feito muito mais golos que não fez. Mais e menos da semana. Muito rapidamente. O mais e menos da semana. Em relação ao mais, por duas razões vou destacar a entrevista que o Bernardo Silva deu ao jornal Expresso, à revista Expresso neste caso. Primeiro porque o conteúdo estava muito bom, uma conversa que ele teve com o Ricardo Araújo Pereira, o conteúdo estava muito bom. O Bernardo é um jogador que é particular em muitas coisas, sobretudo na forma como fala e na forma como vê a vida e também o mundo extra-futebol. E também para dar aqui também um abraço de solidariedade aos nossos colegas do Grupo Empresa que estão a passar um momento muito delicado e de facto foi hercúleo o trabalho que fizeram para colocar estes trabalhos no ar e outros tantos. Em relação ao menos da semana, vou dividi-lo em dois. Acho que estas escutas do Operação Cartão Vermelho mostram de facto que há aqui um círculo no futebol que anda sempre à volta disto, passa a redundância, que é empresários que metem treinadores nos clubes, clubes que recorrem a empresários para meter jogadores e treinadores nos clubes, ou seja, e por isso é que nós às vezes falamos, mas porquê é que são sempre os mesmos a entrar e porquê é que são sempre os mesmos a entrar nos negócios, porquê é que são sempre os mesmos treinadores, os mesmos jogadores, e aqui percebe-se através destas escutas para aquelas pessoas que não tinham muita ligação a este lado mais negro, ao lado mais obscuro do futebol, as escutas revelam isso e revelam de facto aquilo que Luís Filipe Vieira tinha feito no Benfica e estava a fazer e de facto não era um bocadinho nefasto para os benfiquistas para ser um bocadinho coerente. E em relação de facto também à forma como o Benfica, através das suas redes sociais, promove algo que já devia estar ultrapassado, que é esta discussão de arbitragem, de dualidade de critérios, enfim, se vamos falar da dualidade de critérios em relação ao gol anulado no Estoril do Porto e ao gol validado no Benfica, também podemos falar de dualidade de critérios ao facto do Otamendi não ter sido expulso e do jogador do Paço de Ferreira ter sido expulso, ou seja, não vale a pena entrarmos nestas discussões porque jornada a jornada elas vão existir e eu acho que nós temos que focar mais naquilo que é essencial, acabar com estas discussões mais mesquinhas e que não devem ser os clubes a promovê-las nem ninguém, portanto, isto, sobretudo nas redes sociais, que só sabemos que é um campo de batalha para muita gente, portanto, acho que o Benfica esteve mal com essa publicação. João Rodrigues, mais e menos. Olha, já falei aqui, neste caso coloco no mais o Santa Clara e o Estoril, porque fizeram duas belas edições, o Santa Clara ganhou, o Estoril perdeu, mas deram água pela barba tanto a Sporting como a Porto e provaram que há qualidade nos lugares mais abaixo do campeonato e isso muitas vezes também aqui critica a postura de grande parte das equipas do campeonato frente aos grandes, tenho que elogiar. Agora vais-me dar cabo da cabeça, mas já sabia. Vou para a Roma vai a José Mourinho. A Roma está no 7º lugar, ontem teve um jogo insólito frente à Juventus, a ganhar por 3-1 perto de 4-3. São muitos os erros defensivos, o plantel está mal construído, sem a mínima dúvida. Acho que o José Mourinho também não pode fazer grandes milagres, mas está a deixar a desejar na Série A e está com um registro péssimo nos grandes jogos, quer dizer, perdeu com o Lazio, perdeu com o Inter, perdeu os dois jogos com o Milan, perdeu os 2 jogos com a Juventus também, quer dizer, mesmo nos jogos de grande cartaz em Itália, a Roma tem perdido todos. Não está a ser propriamente uma grande experiência de José Mourinho em Roma, veremos desenvolvimentos, mas com estas lacunas graves no plantel será complicado a equipa passar isto, sem esquecer o desastre que aconteceu frente ao Bodo Glimt da competição europeia. Não sei se te perdoo esta, mas pronto, vamos ver. Era inevitável. Vamos então à zona de apostas, que a ver se a conversa corre melhor. Zona de apostas Betano. Ora, chegamos à zona de apostas Betano, temos Taça de Portugal, quartos de final e temos um duelo entre David e Golias, Lessa Sporting, João Rodrigues. Prognóstico para este jogo? É assim, os meus tiros têm sido todos ao lado, isto tem sido uma desgraça, até agora só acertei uma vez, mas cá vai. Acho que vai ser o final de uma bonita aventura do Lessa na Taça, acho que vai ser um jogo interessante, acho que o Sporting vai vencer por 4 bolas a 1.
E ele foi mesmo ao resultado certo. João Pedro, eu vou para a vitória do Sporting também, mas Sim, é natural, não é? vou dizer que o Sporting também consegue ganhar sem sofrer golos. Sim, eu acho que sim. Há aqui dois pontos interessantes, que é o facto de Ruben Amorim ainda não estar no banco, e portanto vamos ver como é que o Sporting vai reagir a isso. Vai reagir também à derrota, que não é algo nada habitual no Sporting, e o jogo discutir-se no estádio do Paço de Ferreira. Não há um fator casa, e não não é? no estádio do Lessa, portanto, fazer-se taça num estádio de facto que era da equipa da casa, de uma equipa de menor dimensão, seria de facto ainda mais épico, ainda mais incrível para aqueles adeptos, mas são condições de segurança, temos de as Mas respeitar a taça cada naturalmente. vez tem acontecido mais isto nos últimos anos. É verdade. quer dizer. É verdade. Não foste ver repara, jogos fora do... e quão bonito é o dia daquelas equipas que faz recebem muita um confusão. grande ou uma grande equipa da Primeira Faz Liga muita confusão. no seu estádio. Jogo noutros estádios. O Lessa e todos os dirigentes fizeram tudo aquilo que podiam fazer para receber o jogo, mas não foi possível. Portanto, não só por aí, mas também por aí, acho que o Sporting é amplamente favorito e vai ganhar sem margem para erros. Não vou arriscar o resultado, mas vou arriscar a vitória do Sporting. Olha, e a vitória do Sporting, odd Betano de 1,10, para empate 7,60 e odd Betano para uma vitória do Lessa, como é normal, um volume mais elevado, 16,50. Aposto que há quem vai apostar na vitória do Leicester. 16,50. Bom, vamos ver. Nós voltamos ainda esta semana, já sabem, temos mais um programa esse com convidado para fazermos a análise deste jogo que acabámos também de antever, o Lessa Sporting, e também, obviamente, de falarmos da atualidade esportiva, que é para isso que cá estamos. Um abraço meu, do João Pedro Boca e do João Rodrigues, espero que tenham gostado e até ao próximo programa. Programa patrocinado por Betano.